parceiros aí do grupo a programação, a data, mas vai ser no final de junho. Queria comunicar também a todos vocês que o próximo presidente do LHGET vai ser o Dr. Pablo de Nicola, que hoje vai nos apresentar a palestra de abertura do ano de 2023, e a vice-presidente, a enfermeira, também doutora Natália Campati, que teve a formação aí em Ribeirão Preto, Vitor. Então, é uma honra muito grande ter o Pablo e a Natália aí como os próximos presidente e vice-presidente do LHGET. Hoje, abrindo o ano de 2023, eu queria agradecer a disponibilidade do Pablo de preparar essa aula que ele preparou para a gente hoje. É um tema super interessante, atual, que tem uma complexidade enorme, né, Pablo? E abre a possibilidade de tratamentos específicos com imunoterápicos para os pacientes que têm alteração nesse sistema de reparo do DNA. Então, é um assunto muito atual, um assunto que tem implicações de diagnóstico, de orientação familiar, aconselhamento genético e tratamento, né? E é um sistema muito conservado, né, Pablo, na evolução das espécies. Então, deve ser importante, né? Então, Pablo, a palavra está com você. Essa apresentação é informal e queria te agradecer pela disponibilidade de preparar a aula, viu, Pablo? Sempre disponível. E vamos aproveitar aí o seu conhecimento para a gente entender um pouquinho melhor o sistema de reparo MMR. A palavra está com você, Pablo. A hora que você quiser compartilhar aí, fica à vontade. Obrigado, Dr. Benedito, pelas palavras. É um prazer estar aqui. É uma honra, um prazer e uma honra ser o novo e futuro presidente do GET, né, que é um grupo dedicado às discussões sobre tumores hereditários. E então eu espero aí honrar essa nova missão no GET. E vamos começar então a nossa apresentação, porque tem bastante coisa para falar. Então a gente, acho que para iniciar o ano, começarmos os nossos trabalhos, né? Esse tema, como você falou, que é um tema importante para quem trabalha com câncer e importante também para quem trabalha com câncer hereditário, que é falar um pouco sobre o sistema de reparo de incompatibilidade ou mau pareamento do DNA. Um tema super atual, porque, como você falou, esse sistema, quando defectivo, né, e presente nas células neoplásicas, eles abrem oportunidades terapêuticas, né? Como nós veremos daqui a pouco, e depois teremos uma aula só sobre isso, né? Então, é interessante falar sobre esse sistema, porque depois a gente vai ter uma aula mais à frente, né, só sobre essas terapias voltadas às neoplasias com defeitos no mismatch repair. Muito bem. Então, uma leve introdução. Eu vou começar do básico, como eu sempre faço, né? Eu gosto sempre de começar do básico e depois ir avançando na complexidade para que todos, né, independente da formação, já que o nosso público é bastante heterogêneo, possa ir acompanhando, né, os conceitos, né, da aula. Então, a gente sabe que o nosso DNA ele é formado por 3,2 bilhões de pares de base. Então, é isso que forma o nosso genoma, né? Nosso genoma haploide, tá? Que é formado por 23 cromossomos, mas o nosso material genético, sempre é bom deixar claro que ele é formado por 46 cromossomos, então um material diploide, e aí esse número, obviamente, ele dobra para 6,4 bilhões de pares de base. Então, é bastante nucleotídeo, é bastante informação
na qual o nosso DNA carrega. E a maior parte do genoma, né, ele é representado por sequências repetitivas. Para vocês terem uma ideia, cerca de 50% do nosso genoma ele corresponde a sequências repetitivas de nucleotídeos. Tá? E nós veremos que o mismatch repair ele é um sistema de reparo justamente para resolver os problemas que essas sequências repetitivas geram durante a replicação do DNA. Então, veja, se 50% do nosso genoma humano é formado por sequências repetitivas, esse sistema de reparo tem que ser muito importante, né? E a gente sabe que também uma outra grande parte do nosso genoma é representado por sequências únicas não codificantes. E apenas uma fração mínima do nosso genoma, cerca de 3%, é que realmente tem a região codificante para a formação de proteínas, na qual a gente sabe aqui que hoje, aproximadamente 20 mil genes codificantes de proteínas tem o nosso genoma. Então, por exemplo, quando a gente vai pedir um exame chamado exoma, esse exoma é justamente para ver esses genes codificantes de proteínas, na qual ele vai sequenciar os exons desses 20 mil genes, né? Nós temos 15 mil pseudogenes no nosso genoma, né? E esse dado super interessante, que é a presença de genes que não codificam proteínas, mas que codificam, né, RNAs, né? Veja a quantidade de genes, né, só para codificar RNAs, que vão ter outras funções que não aquelas de levar a mensagem até o ribossomo e formar uma proteína através da tradução. Bom, então, o nosso DNA, o nosso genoma, ele carrega uma série de polimorfismos, né? Então, são regiões polimórficas. O que é isso? Elas são diferentes de uma pessoa para outra. Então, esses polimorfismos genéticos é que nos tornam pessoas únicas, né, no planeta. Então, não existem duas pessoas com o mesmo DNA, com o mesmo genoma, ou seja, com a mesma sequência de nucleotídeos, né, com aqueles 6,4 bilhões de pares de bases. Na verdade, existem, uma série de variações dentro do nosso DNA, que é o que nós chamamos de polimorfismos genéticos, é o que nos torna únicos na humanidade, né? Muito bem, a gente tem vários tipos de polimorfismos genéticos. Nós temos os SNPs, né? Os SNPs, que são polimorfismos representados por mudanças de apenas uma base, um par de nucleotídeos. Nós temos os microsatélites, que são polimorfismos que contêm entre 1 a 6 a 10 repetições de bases, tá? Que é justamente o nosso tema hoje da aula, é falar um pouco sobre esses microsatélites. A gente vai ver melhor o que são esses microsatélites. Nós temos aqui as escalas pequenas de inversões, deleções, duplicações, na qual você tem aqui um tamanho, né, de polimorfismo entre 1 a 50 pares de bases. Nós temos os mini satélites, que são regiões repetitivas de cerca de 10 a 100 pares de bases em tandem. Nós temos os SSREs, né, que são os elementos repetitivos de escala pequena, que vai de 100 a 800 pares de bases de tamanho. Nós temos os CNVs, que são os Copy Number Variations, né, que já abrange aí algumas megabases, né, umas milhares de pares de bases de tamanho, mas elas são submicroscópicas, a gente não consegue vê-las, né, enxergar, por exemplo, no exame de cariótipo. A gente precisa de exames mais sofisticados, mais detalhados para ver esses Copy Number Variations, né, como, por exemplo, os arrays, né? E nós temos grandes alterações, né, polimórficas genéticas, na qual aí, então,
você tem grandes alterações de megabases, né, de milhares e milhares de pares de bases, que são realmente aí já visíveis à microscopia óptica, tá? Então, o tema da nossa aula hoje, né, será os microsatélites, né? Serão os microsatélites, que são regiões repetitivas, né, de sequências que abrangem de 1 até 10 pares de bases, né, em sequências que a gente chama de in tandem, quando estão essas repetições em sequência. Então, veja aqui um microsatélite, tá? Então, aqui é o sequenciamento de uma região de um gene, na qual dentro desse gene nós temos aqui uma sequência de um mononucleotídeo, que é a timina, várias vezes, ou seja, repetidamente, né? Em tandem, que a gente diz. Então, são vários timinas, uma ao lado da outra. Então, isso aqui é um microsatélite, ok? De um mononucleotídeo. Então, o que são os microsatélites? Qual que é a definição de microsatélites? Então, microsatélites ou repetições curtas em tandem, que são os short tandem repeats, ou também chamadas de repetições curtas de sequências, né, que são os SSRs, né? Eles consistem em duplicações em tandem, ou seja, um ao lado do outro, né, de sequências que vão de 1 a 6 pares de base, como a gente viu na figura aqui. Então, a gente tem aqui uma repetição de um nucleotídeo em tandem, ok? E eles são abundantes no nosso DNA não codificante. E, veja, os microsatélites, eles representam até mesmo 3% de todo o genoma humano. Todo o genoma. Então, veja que os microsatélites são regiões polimórficas, né, que abrangem 3% do genoma humano. É bastante coisa, né? Eles são comuns em genomas eucarióticos. Então, lógico, quanto mais complexo é o genoma de uma espécie, maior é a quantidade de regiões polimórficas, tá? Eles também são... eles têm uma diversidade muito grande, né, de comprimento, então variando, como a gente já disse, de mononucleotídeos, como é aqui, né, até hexanucleotídeos. E os locais, né, que os microsatélites exibem, a sua grande variação na população. Então, veja, é difícil você achar duas pessoas que tenham 3% desse genoma representado por microsatélites iguais, né? Então, a região onde um microsatélite fica, a gente chama de locus de microsatélite, né? E a gente sempre tem um par, né, de microsatélites, porque um vem do cromossomo paterno, o outro vem pelo cromossomo materno, ok? E essas repetições em tandem, eles podem chegar de 10 a 60 vezes, como mostrado aqui na figura. Então, eu não contei aqui, mas com certeza tem entre 10 a 60 repetições desse mononucleotídeo nesse locus, né? Isso aqui é um locus de microsatélite, ok? Bom, os microsatélites, então, eles estão localizados preferencialmente em introns, né? Eles podem estar dentro de exons codificadores, eles podem estar em regiões promotoras do gene, e eles podem estar em regiões finalizadoras, né? Nas regiões terminais dos genes. No entanto, as regiões codificantes e não codificantes diferem significativamente em seu conteúdo de microsatélites, né? Sendo que, obviamente, os microsatélites, eles se apresentam muito mais nas regiões não codificantes, ok? Como os introns, certo? Em regiões intragênicas e em locais de splice. Muito bom. Bom, então, dito isso, né? Então, colocado esse conceito de regiões polimórficas e o que são os microsatélites,
Bom, agora vamos falar um pouquinho das vias de reparo do DNA, né? Já que a gente sabe que as nossas células, por dia, elas recebem dezenas de centenas de mutações, né? Então, o nosso DNA, ele a todo momento sofre mutações das mais diversas e causadas pelos mais diversos fatores. Fatores, né? Tanto intrínsecos, que a nossa própria célula produz, né? Como por agentes externos, né? Por agentes ambientais. Então, o nosso DNA, de uma única célula, ela sofre dezenas de milhares de mutações todos os dias, né? Então, óbvio que o nosso material genético, ele desenvolveu, né, juntamente com as nossas células, né, durante o processo evolutivo, diversos mecanismos de defesa, ou seja, mecanismos, né, de reparo dessas mutações. Porque se não ocorresse isso, se não houvesse essas vias de reparo, a vida multicelular, organizada, como nós conhecemos, ela seria impraticável, né? Então, quais são as principais vias de reparo para mutações no nosso DNA? Então, a gente tem o reparo por excisão da base do nucleotídeo, nós temos o reparo por excisão do nucleotídeo, né? Nós temos o reparo por incompatibilidade, ou mismatch repair, que é o tema, então, da nossa aula hoje. Vamos falar muito sobre o MMR. Nós temos o reparo por recombinação homóloga, a gente já teve uma aula aqui no GET só sobre essa via de reparo super importante também, a recombinação homóloga. Nós temos as junções de extremidades não homólogas e nós temos o reparo por cross-link entre fitas de cromossomos homólogos, né? Muito bem, então o tema da nossa aula hoje é o reparo por incompatibilidade, na qual essa via é uma das principais vias de reparo, junto com a recombinação homóloga, né? E ela serve principalmente para reparar o quê? Mutações causadas por instabilidades de microsatélites, tá? Que é aquele tipo de polimorfismo genético na qual nós falamos anteriormente. Então, aqui mostrando, né, o nosso DNA, os agentes causadores de mutação, né? Então, o processo de replicação do DNA já é um fator de mutação no nosso DNA, danos oxidativos, desaminação, metilação, radiação ionizante, as drogas, né, diversos medicamentos, principalmente medicamentos utilizados no tratamento do câncer, como as platinas, né? Nós temos também danos oxidativos e a irradiação ultravioleta do Sol. Aqui, mais ou menos, os tipos de mutação que causam, né? A radiação ionizante causando quebra de fita dupla, quebra de uma única fita, né? As mudanças de base, né? Por replicação. Os dímeros de timina, que são causados por a irradiação ultravioleta. E aqui os mecanismos de reparos para cada tipo de mutação causado por cada tipo de dano, né? Por agente agressivo, né? Então, a gente viu aqui, o tema da nossa aula é esse. O mecanismo de alteração genética que vai levar a esse tipo de mutação, que é a instabilidade de microsatélites, é a replicação do DNA. Ok? A replicação do DNA vai causar malpareamento de bases ou instabilidade de microsatélites. O mecanismo de defesa, então, a via de reparo utilizada para a correção desse tipo de mutação é o mismatch repair, certo? E, quando alterado, isso gera a instabilidade de microsatélites. Bom,
Então, o que é esse sistema de reparo mismatch repair? Viu, Bom, Pablo? a gente sabe que Oi, ele Pablo. ocorre, né, as mutações na qual esse sistema irá atuar é causado durante a replicação. Por quê? Porque a gente sabe que a principal enzima que participa do processo de replicação do DNA, então a replicação do DNA, o que é isso? A célula vai precisar se dividir em duas, né? Só que antes da célula se dividir, primeiro o material genético tem que ser replicado, né? Então, de uma cópia eu tenho que formar duas, para que as células filhas recebam, obviamente, né, uma cópia de cada molécula de DNA. Isso ocorre justamente na fase S do ciclo celular, a fase de síntese, e a principal enzima responsável pela replicação é a DNA polimerase, né? Que executa, então, a síntese do DNA que ocorre nas forquilhas de replicação. E a DNA polimerase, ela é uma enzima que ela não é isenta de erros. Então, para a gente ter uma ideia, a frequência de erros cometidos pela DNA polimerase eucarióticas, né, é estimada em aproximadamente um erro a cada 105 nucleotídeos incorporados na nova fita, no novo filamento. Então, veja que é uma taxa enorme de erros que a DNA polimerase comete ao longo da replicação. Imagine que o nosso genoma ele é composto, como nós vimos, de 6,4 bilhões de nucleotídeos. Ora, se a DNA polimerase cometer um erro a cada 105 nucleotídeos incorporados, então a taxa de erros é enorme, né? Chegando a mais de 100 mil nucleotídeos incorporados erroneamente a cada replicação na fase S. Então, aqui o desenho, né, de uma forquilha de replicação, aqui o DNA parental, né, o DNA mãe, que obviamente, tem duas fitas, né, complementares, cada fita vai servir de molde para a formação da fita complementar, para formar as duas fitas filhas. Isso aqui é a forquilha de replicação, com as enzimas que participam do processo de replicação. E aqui está, então, a nossa DNA polimerase, né? DNA polimerase, e como nós vimos, ela tem um erro de incorporação de um nucleotídeo a cada 105, ok? Então, é óbvio que, que o material genético, a célula, vai precisar de vias de reparo, né, muito bem sinalizadas e evoluídas, para que, então, o nosso DNA final seja passado com a menor taxa de erro possível para as células filhas, né? A gente sabe que esse sistema ele é tão competente na hora de você reparar todos esses erros, né, que a taxa de mutação que é passada para as células filhas é quase nula, né? Então, é um sistema que funciona, ele detecta e funciona perfeitamente para reparar só esse processo que é fisiológico das nossas células, né? É importante falar isso. O processo de replicação, ele é um processo fisiológico das nossas células, né? Fora todas as outras mutações que são ocasionadas pelos agentes agressores ao DNA. Vale a pena ressaltar aqui nessa forquilha de replicação, olha esse looping aqui, essa região do filamento molde parental, né? Note que nesse momento aqui, na qual não está ainda ocorrendo o processo de polimeração da filha do filamento novo, né? Então,
a primeira linha de defesa contra uma frequência de mutação tão alta é a atividade de revisão da própria enzima polimerase. Então, a própria enzima polimerase, ela tem um mecanismo intrínseco na qual ela detecta o mau pareamento, ela para a polimerização, ela retrocede, retirando o nucleotídeo mal pareado e sintetizando novamente, né, pareando novamente o nucleotídeo. Então, as enzimas polimerases, elas também têm uma função de exonucleases, né? Quer dizer, elas, quando vão a um sentido, elas funcionam como polimerase, e quando elas retrocedem no filamento, elas funcionam como uma exonuclease, ou seja, elas retiram o nucleotídeo. Embora as DNAs polimerases assegurem essa atividade de leitura nos seus próprios domínios, algumas mutações ainda podem passar despercebidas. E elas, obviamente, precisam ser corrigidas por meio de uma segunda linha de defesa, né? Por um mecanismo de defesa que está relacionado ao sistema MMR, né? Mismatch Repair. O sistema Mismatch Repair, ele mantém a estabilidade do genoma, reparando, né, corrigindo incompatibilidades, tanto de base-base, ou seja, de bases mal pareadas, quanto por inserções e deleções de nucleotídeos que ocorrem através de loops, né? Que a gente chama de IDLs, Insertion Deletion Loops, né? Que são originados durante a replicação do DNA, ou seja, aqui, ó, durante esse processo de replicação do DNA. Ok? Bom, e o sistema MMR, eles estão envolvidos no reparo de instabilidades de repetição em tandem durante a replicação, que é o que a gente vai falar aqui hoje, mas eles também estão envolvidos também num processo de reparo de mutações durante o processo de recombinação na meiose. Tá bom? Bom, a via MMR é um mecanismo altamente conservado durante a evolução, é responsável pela correção de incompatibilidades de base, como, por exemplo, uma citosina ou guanina, né, se pareando com timina adenina. A gente sabe que isso é um mau pareamento, porque a citosina se pareia com a guanina e a timina se pareia com a adenina. Então, quando eu tenho uma guanina se pareando, né, com uma timina ou com uma adenina, tem algo, quer dizer, desculpa, aqui, né, a guanina se pareando com a timina ou a citosina com a adenina, então tem algo de errado, né, é um mau pareamento. Ou quando ocorre inserções ou deleções de sequências repetitivas, né, que são os microsatélites. Então, aqui a gente vê um microsatélite, né, de 5 nucleotídeos, e aqui a gente vê um microsatélite, né, de 2 nucleotídeos, ou, por que não aqui, de 8 nucleotídeos em repetição. Bom, e o que acontece? Quando eu tenho um loop durante o processo de replicação, eu tenho a paralisação do processo de replicação. Tá? E então, essas alterações elas precisam ser rapidamente corrigidas para que a replicação volte a ocorrer, tá? Para que não atrase o processo de duplicação do DNA. Bom, então, esse processo, esse tipo de alteração genética que ocorre durante a replicação do DNA, são os indels devidos à formação de loops durante o processo de replicação, ele foi justamente proposto, essa hipótese, pelo Streisinger, em 1966, quando ele pesquisava DNA de Escherichia coli. Tá? Então, ele elaborou uma hipótese
de deslizamento de fita, que ocorre nessas regiões repetitivas de microsatélites durante a replicação, ok? Então, entre as sequências de DNA humano, existem mais de 100 mil áreas de sequências curtas repetitivas em tandem, que são os microsatélites, e que são particularmente suscetíveis a erros de aquisição quando essa via, né, MMR é prejudicada. Ok? E o Pablo, você concorda, então, que a instabilidade de microsatélites ou mutações nessas repetições em tandem, elas são um fenótipo da falha do reparo de mau pareamento, certo? Certo. Concordo. E eu só queria fazer um adendo. A gente, às vezes, vê uma confusão, né, nos exames de anátomo patológico, assim, imunistoquímica para as proteínas de reparo. Aí tem lá o painel com as 4 principais proteínas de reparo. Conclusão do exame: instabilidade de microsatélites. Na verdade, a gente não está vendo a instabilidade de microsatélites, a gente está vendo a ausência de uma proteína no tecido tumoral daquele indivíduo, né? Então, essa é uma confusão muito comum. Eu queria aproveitar essa explicação detalhada que você deu para colocar isso, né? Cuidado quando a gente vai olhar um exame de imunistoquímica para ver a presença ou não de proteína de reparo no tecido tumoral. Eu não estou vendo a estabilidade, eu estou vendo a ausência da proteína, né? Então, para você ver a instabilidade de microsatélites, precisa de um outro exame, né? Um exame de PCR, de biologia molecular, para você analisar se tem ou não alteração nessas sequências, que é uma consequência da falta da função do mismatch repair, como você mostrou muito bem, que atua nessa correção de mau pareamento de base, uma base, 2 bases, inserções, deleções. Ou seja, é um sistema refinado, né? É um sistema que corrige pontualmente mutações base-base, 2 bases, inserções IDLs, como você falou. Só queria colocar isso, Pablo. Muito obrigado. Claro, foi uma boa colocação. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Sobre as técnicas que a gente utiliza para observar, né, defeitos, né, do sistema MMR. Bom, então como que é essa hipótese, né? Ora, durante o processo de replicação, eu tenho a fita molde, né? E eu tenho o filamento o filamento novo que está sendo sintetizado pela DNA polimerase. Note aqui que nessa sequência eu tenho uma região de microsatélites, uma região em tandem desse mononucleotídeo TTTT, ok? E aí eu tenho 2 cenários quando o meu sistema MMR não funciona e ocorre, então, esse mecanismo de formação de looping, de deslizamento do filamento durante o processo de replicação. O primeiro cenário que nós temos é quando o looping, ou seja, esse deslizamento, ocorre no filamento recém-sintetizado. Quando ocorre isso e o sistema de reparo não consegue corrigir, o que vai acontecer na frente? Eu vou ter o ganho de um nucleotídeo na minha molécula de DNA final. Então, eu aumento a minha região de microsatélite. E qual que é o cenário 2? Ora, também, quando o meu sistema de MMR não funciona, mas agora o deslizamento ele ocorre no filamento que está servindo de molde. Ora, quando isso ocorre, o meu resultado final é a deleção de um nucleotídeo, né, na minha região de microsatélites. Então,
o deslizamento do filamento ele pode ocorrer tanto no filamento molde quanto no filamento recém-sintetizado, tá? Num processo chamado de slippage, ou seja, de deslizamento. E eu tenho duas consequências finais. Ora, quando o deslizamento ocorre na molécula que está sendo formada, eu tenho o aumento da minha região de microsatélites. Quando o deslizamento ocorre no filamento molde, eu tenho um encurtamento, né, uma diminuição da minha região de microsatélites. Ok? Muito bem. Então, veja aqui, eu tenho a minha DNA polimerase, eu tenho uma região de microsatélites, aqui um dinucleotídeo GT em tândem, né? Eu tenho o meu filamento molde, o meu filamento que está sendo sintetizado pela DNA polimerase. Note que ocorre, então, né, um erro de replicação, ou seja, um deslizamento desse filamento, né, do filamento recém-sintetizado, formando esse looping, essa alça, ok? Ora, se o meu sistema de reparo está intacto, o que acontece? Ele corrige esse looping e a minha região de microsatélite continua estável, certo? Ou seja, o erro foi reparado. Agora, em células na qual eu tenho uma deficiência, né, do reparo de malpareamento, ou seja, uma deficiência do meu mismatch repair, o que acontece? Esse erro ele é incorporado à minha região de microsatélites, fazendo então com que, veja, que a minha região aumente aqui, né, como o erro aconteceu, né, na fita recém-sintetizada, eu tenho então um aumento, né, do número de microsatélites, o que eu vou então falar que eu tenho uma instabilidade de microsatélites, uma região de instabilidade de microsatélites, ok? Bom, como a gente já falou, o sistema de incompatibilidade, o mismatch repair, ele foi originalmente descoberto em bactérias, né? Na nossa querida amiga Escherichia coli, né? Aquela que habita os nossos intestinos. E essas proteínas, elas são tão elementares e os mecanismos são tão importantes desse sistema de reparo que eles são altamente conservados. Então, a gente encontra esse mecanismo praticamente idêntico, tanto em bactéria quanto em humanos. Na verdade, humanos, né? Teve até um aprimoramento, né, desse mecanismo, mas as proteínas e os mecanismos eles são basicamente iguais, tá? Muito bem. E o nome dessas proteínas, né, dos genes e das proteínas que vão participar do sistema MMR, os nomes eles refletem uma homologia com o sistema da Escherichia coli. Então, razão pela qual o nome ele é o quê? MSH, que é uma abreviação de MULT-S, que é o gene da Escherichia coli, homólogo, né? Ou seja, é igual ao gene da Escherichia coli. Enquanto o MLH é derivado do MULT-L, que é outro gene, né, importante no processo MMR da Escherichia coli, ok? Então, os próprios nomes dos genes, dos nossos genes que participam do MMR, eles são homólogos aos do gene da bactéria. Então, eu tenho genes homólogos ao da Escherichia coli, tanto do MULT-S, tá? Em humanos, eles são, então, 4. O MULT-SH2, o MULT-SH3, o MULT-SH5 e o MULT-SH6. E os homólogos para o MULT-L de Escherichia coli, em humanos, são o MULT-LH1, o PMS1, que seria o MULT-LH2, o MULT-LH3, e essa que também vai ser, né, uma super importante, que é o PMS2, que é o MULT-LH4.
Então, aqui essa tabela, né, esse quadro mostrando aqui os genes que atuam no sistema MMR de Escherichia coli. Veja que já há uma evolução importante desse sistema, já nas leveduras, né, nas Saccharomyces cerevisiae, né? E veja aqui os genes, né, homólogos no Homo sapiens, em nós. A localização desses genes no nosso genoma, ok? E aqui, mutações encontradas em cânceres hereditários e em somáticos, certo? Então, mostrando uma alta homologia, uma alta similaridade das proteínas do sistema MMR e dos mecanismos de reparo entre as várias espécies, né, evolutivamente falando. Bom, então, quais são as proteínas que participam do sistema MMR? Essas duas são as grandes estrelas, né, do sistema, que é o multi-S e o multi-L. A gente vai ver como elas funcionam, como elas trabalham. A exonuclease, a exo 1. A PCNA, que é um antígeno nuclear celular de proliferação. O fator C de replicação, o RFC. O RPA, que é uma proteína de ligação ao DNA de filamento simples, né, o SS bind protein, né, que RPA quer dizer Replication Protein A. A DNA polimerase delta, POLD, e uma DNA ligase, a DNA ligase 1. Então, o sistema MMR, ele vai funcionar através da interação de todas essas proteínas para que esse erro de instabilidade de microsatélites, né, para que esses erros de microsatélites sejam corrigidos. Então, vamos começar falando sobre a multi-S, né? Então, em eucariotos, o sistema MMR, que reconhece incompatibilidades por complexos. Então, veja, as proteínas que vão reconhecer as incompatibilidades, então, as primeiras proteínas que vão atuar nesse sistema são as multi-S. E a gente tem dois tipos de multi-S. Por quê? Porque elas trabalham como dímeros. Ou seja, o multi-S, ele, na verdade, é a junção de duas proteínas diferentes. Por isso, leva o nome de heterodímeros. Então, o multi-S-alfa, ele é um heterodímero composto pelo MSH2 e o MSH6, que é o que nós vamos falar mais sobre esse heterodímero. E tem o multi-S-beta, né, que é justamente formado por duas proteínas, né, o MSH2 e o MSH3. Então, a gente tem dois tipos de multi-S, o alfa e o beta. A gente vai falar muito do multi-S-alfa, e são elas que reconhecem. E depois a gente vai ter as proteínas auxiliares do multi-S, que são as multi-L, né? E a gente tem três tipos de multi-L, que também a multi-L, ela trabalha como dímero, pela associação de duas proteínas, e aqui no caso proteínas diferentes, daí a gente dá o nome de heterodímeros. A principal delas é a multi-L-alfa, que é formada pelo MLH1-MS2. A gente tem também o multi-L-beta, que é formado pelo MLH1-PMS1. E a gente tem o multi-L-gama, que é formado pelo MLH1-MLH3. Ok? Então, o sistema multi-L são proteínas que vão ajudar a multi-S nesse reconhecimento de mutações de microsatélites de malpareamento de bases. Então, tá aqui os tipos, né, de dímeros formados. Então, esse aqui é o que nós vamos falar mais hoje deles, né, que é esse heterodímero, o multi-S-alfa, formado pelo multi-SH2 e o multi-SH6, e por esse heterodímero, que é o multi-L-alfa, né, que é formado pelo multi-LH1 e o PMS2, né? Então, na verdade, a gente vai ter uma grande molécula tetrahétero, né,
ou seja, uma proteína formada por 4 proteínas diferentes, né? Então, uma grande proteína de reconhecimento da mutação. E temos os outros tipos aqui que, para nós, hoje não vamos falar muito delas, não. Bom, então, como eu falei, nós vamos falar muito do multi-S-alfa, que reconhece incompatibilidades de substituição de bases mal pareadas, e também reconhece o quê? Pequenas inserções e deleções de até 3 nucleotídeos. Ok? E a multi-S-beta é aquele heterodímero da multi-S que vão reconhecer o quê? Inserções e deleções maiores, de até 13 nucleotídeos de tamanho. Tá? E ela não repara substituições de bases. Então, a gente fala bastante dessa multi-S-alfa. Então, aqui mostrando, né, que a multi-S-alfa, que é composto pelo MSH2 e MSH6, elas vão basicamente reparar mau pareamento de base ou reparar inserções ou deleções de 1 a 3 nucleotídeos de tamanho, né? Juntamente com quem? Com o sistema multi-L-H-alfa, ok? Já os outros sistemas, eles vão reparar erros maiores aí, como aqui o multi-S-beta. A gente vai falar muito disso aqui, ó, tá? Desse grupo aqui de proteínas, tá? Bom, então vamos lá. Vamos ver como tudo isso funciona, então, né? Agora é a grande hora da aula, né? Então vamos lá. E o Pablo, oi. Só para complementar, o Reginaldo, que está nos assistindo, e o Vitor Ferraz também, que está nos assistindo, eles acharam interessante aquela colocação que a instabilidade de microsatélite ou a mutação dentro dos tândems, elas são consequência, né, de uma falha do reparo. E tem muita confusão, né, de que a causa do câncer de cólon em síndrome de Lynch é pela instabilidade de microsatélites. Não é a instabilidade que causa o problema. O que causa o problema é o não reparo, né? Então, só colocar que o Vitor e o Reginaldo vivem isso também na clínica, que é importante entender isso que você explicou para a gente, né? Nós temos 15 minutos, Pablo. Vamos em frente. Vamos. Então, só para deixar claro, é que o mau pareamento dos microsatélites, como a gente viu pelo processo de deslizamento das fitas, ele é um processo que ocorre naturalmente durante a replicação. E não ocorre uma vez, não. Ocorre, como a gente viu, diversas vezes ao longo de uma única replicação. Então, esse é um erro natural da DNA polimerase e desse processo de replicação, que ocorre em regiões de microsatélite. A instabilidade de microsatélites é uma consequência do não funcionamento desse sistema de reparo chamado mismatch repair. Quando a gente tem uma deficiência do mismatch repair, ora, esses erros não serão corrigidos. E isso vai levar a uma instabilidade dos microsatélites. Ok? E, obviamente, como a gente viu, os microsatélites, eles estão localizados em 3% do genoma, e muitos deles dentro de diversos genes. Ok? Então, é claro que isso, ao longo do tempo, e a gente sabe que o epitélio do lúmen dos intestinos, né, eles têm um turnover enorme, enorme. Quer dizer, são células que estão a todo momento se replicando. Então, imagine um indivíduo que não tem esse sistema funcionando num grupo, né, num tecido epitelial de alto turnover. Isso, ao longo do tempo, você vai acumular tantas mutações do tipo instabilidade de microsatélites que, consequentemente, uma dessas células ela vai ter, sem dúvida nenhuma, uma transformação maligna, né? Para não falar várias células, né? Por isso que você tem em síndromes, né, como a síndrome de Lynch, você vai ter a recorrência de câncer, né? A recorrência de câncer, ou
cânceres em locais diversos do organismo, né? Então, o sistema Mismatch Repair, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Bom, então, uma vez colocado isso, posto isso em mesa, vamos falar de como tudo isso funciona, né? Como é que o Mismatch Repair, afinal de contas, ele funciona, né? Bom, então, o produto proteico do gene multi-S, né? Ele inicia a maquinaria MMR. E ele é responsável pela detecção da incompatibilidade no DNA de fita dupla. E ao reconhecer a lesão, a proteína passa por uma mudança conformacional para poder se ligar, então, como um homodímero. Lembra que o multi-S é formado por duas proteínas diferentes, né? O MSH2 e o MSH6, né? E ele forma uma ligação estável com a base que está mal pareada, ou com aquela região de looping de microsatélites. Então, tanto o multi-S-alfa como o multi-S-beta, ele se liga àquela região mal pareada, né? Utilizando, obviamente, então essas proteínas têm uma subunidade, um domínio catalítico de ATPase. Eles utilizam energia, né, através de ATP, ok? Quando a multi-S, esse heterodímero multi-S, se liga ao DNA e ele sofre uma mudança conformacional utilizando ATP e se liga, obviamente, à região mal pareada, ele recruta o segundo heterodímero, que são o multi-L, né? O multi-L alfa. Então, aqui para a gente ver, o multi-S alfa, formado por um MSH2 e um MSH6, né? Reconhecendo, então, aqui o DNA, olha o DNA aqui, fita dupla, né? Olha só aqui, num outro ângulo de visão, né? Eles reconhecem, então, essa região. Aqui em vermelho está a molécula de ATP, que vai ser hidrolisada no domínio ATPase. Então, veja que quem reconhece o mau pareamento, né, é o multi-S. O multi-S. É ele que se liga ao DNA, ele, então, que vai utilizar ATP, e é ele que vai recrutar, então, a segunda proteína, que é o multi-L. Então, após isso ter realizado, o multi-S ele recruta o multi-L para um complexo chamado multi-S mismatch. Olha que interessante. O multi-L alfa, então, ele forma um complexo ternário com multi-S na região de incompatibilidade. Então, o que é um complexo ternário? Na verdade, você tem o multi-S, você tem o multi-L e você tem o DNA. Então, você tem uma estrutura extremamente complexa, né, de proteínas e de ácidos nucleicos, ok? Para ser mais preciso, o multi-L ele vai atuar, então, como quem? Um mediador, ele que vai mediar o multi-S, que reconheceu a região de mau pareamento, com as outras proteínas efetoras, né, do sistema MMR, ou seja, a downstream desse mecanismo, ok? Então, o multi-S reconhece o mau pareamento, recruta o multi-L, e é o multi-L, então, que vai recrutar as outras proteínas para a região, né? Formando, então, um complexo ternário chamado de complexo multi-S mismatch. Então, a montagem do complexo ternário multi-L, multi-S heteroduplex, e aí, então, já recrutando as outras próximas duas proteínas, que são proteínas que atuam como se fosse um grampo deslizante, um carreador de grampo, que é o RFS, o fator C de replicação, e o PCNA. Então, quando essas duas proteínas chegam nesse complexo multi-L e multi-S heteroduplex, eles ativam
um domínio endonuclease que está latente na subunidade PMS2 da multi-L-alfa. Então, a multi-L-alfa, como nós já vimos, é um heterodímero formado pelo MLH1-PMS2. Então, quando você tem esse trio formado, esse complexo ternário formado, são recrutados o RFS e o PCNA, que vão ativar um domínio de endonuclease do PMS2. O que uma endonuclease faz? Ele vai clivar a ligação 3' 5' fosfodiéster entre os nucleotídeos de um filamento de DNA. Essa é a função de uma endonuclease, ok? Então é isso, ó, o PMS2 ele faz um corte no DNA em 5' da incompatibilidade, ou seja, da região mal pareada, ok? E após essa etapa, ou seja, da incisão, né, dessa ligação, ele quebra a ligação. Então, chega a próxima enzima, a exonuclease. O que a exonuclease faz? Ora, a exonuclease vai começar a retirar todo o filamento mal pareado, certo? Ele vai limpar aquela região mal pareada. É isso que uma exonuclease faz. Só que a exonuclease, ela só consegue retirar os nucleotídeos de um filamento, né, de um heterodúplex, se já houver uma extremidade 5' livre. Quem faz a extremidade 5' livre? A endonuclease, que é um domínio da PMS2. Tudo bem? Muito bem. Então, a exon 1 ativada, ela vai, então, catalisar essa excisão da fita mal pareada, né, até a incompatibilidade. Então, vamos ver daqui a pouco como tudo isso em figura, né? Nada como uma figura para explicar tudo isso melhor. Bom, mas como é que todo esse complexo, ele sabe qual dos dois filamentos é que tem que ser extirpado? Qual que ele sabe qual desses dois filamentos é o filamento que contém o erro? Essa é uma grande questão, né? Qual dos dois filamentos é que tem o erro e qual é o filamento que tem que ser renovado, tem que ser limpo e tem que ser novamente refeito? Ora, porque veja só, durante a replicação, quando eu tenho lá o meu DNA parental, os dois filamentos, e ele se abre, esse DNA parental, que vai se abrir e servir para molde, para uma fita recém-sintetizada, né, nova, complementar, esse DNA ele é metilado. Então, o complexo MMR, ele sabe qual dos filamentos é que está errado e qual que não está. Por quê? Porque ele sabe que o filamento parental ele é que está metilado. E o filamento recém-sintetizado, ele ainda não contém bases metiladas, ok? Então, esse é um dado importante. E aonde que ele reconhece? Ele reconhece sequências GATC metiladas no filamento parental. Tudo bem? Então, a metilação do DNA impediria a clivagem e, portanto, garantiria que apenas a cadeia de DNA recém-mutada é que fosse corrigida. Certo? Então, a fita cortada, ela é excisada, ela é retirada na área do sítio GATC, né? Então, veja, o complexo MMR, ele reconhece a região pareada, mas ele anda através do filamento até ele achar uma região GATC metilada. Então, o complexo ele se estaciona lá. Então, o PMS2 cliva com a sua endonuclease e a exon 1, então, chega para retirar o filamento que está com o erro, certo? Muito bem.
enquanto a exonuclease 1 está retirando um dos filamentos, né, complementares, para que não ocorra novamente os loopings, ou para que esse filamento simples, né, porque agora ele se torna simples, não faça autopareamento, a RPA, que são proteínas de ligação ao DNA simples, né, as SSBPs, então se ligam ao DNA, ok? E protege a região de lacunas de DNA de filamento simples geradas durante a excisão, ok? Então, a RPA, ela estimula a excisão provocada pelo mau pareamento, ele protege o filamento de DNA simples durante a excisão até a formação do novo filamento e ele ajuda, então, na formação do novo filamento de DNA. Então, o multi-L-alfa, ele interage fisicamente com as subunidades do grampo, do carregador do grampo, da DNA polimerase. Então, uma vez que você retirou o filamento mal pareado e ficou só com o filamento simples, molde, então você recruta a polimerase delta, né, para formar o novo filamento de DNA complementar, ok? E depois que a polimerase delta refez o novo filamento complementar, chega a DNA ligase para restabelecer a ligação 5' 3' fosfodiéster entre os nucleotídeos do filamento recém-sintetizado. Então, está aqui a figurinha. Olha só que maravilha, né? Eu tenho aqui o multi-S, que reconheceu, né, o mau pareamento. Logo chega o multi-LH. Multi-LH, então, esse complexo, né, ternário entre multi-S, multi-L e o DNA, recrutam o PCNA e o RFC, tá? Na qual, então, eles vão estimular a endonuclease do PMS2, que está aqui no multi-L-alfa, a clivar, certo? Veja que eles escorregam até chegar a uma região N-metilada. Depois você tem a exo 1, retirando o filamento mal pareado. Você vai ter a RPA se ligando ao filamento simples para que esse filamento simples sirva de molde para a DNA polimerase refazer a fita e a DNA ligase, então, restabelecendo as ligações e, com isso, o mau pareamento fica reparado. Vamos ver aqui numa outra figura, muito interessante, porque esse processo, ele é muito interessante, esse processo MMR. Ele ocorre nas duas direções. Então, eu tenho aqui, veja só, o multi-S, que é esse grampinho azul aqui, ele reconhece o mau pareamento, ele recruta o multi-L, né? E veja que interessante, na verdade, esse complexo ternário ele é formado duas vezes e ele corre para um lado e para o outro do filamento de DNA. Então, ele é bidirecional. Aí ele recruta o PCNA, o RFS, eles clivam aqui, ó. Acho que dá para ver, né? Que a endonuclease do multi-L cliva. E aí, então, eles chamam a exo 1, que é esse verdinho aqui, ó. E a exo 1 vai limpar o mau pareamento, certo? Depois chega a DNA polimerase. Aqui, ó, em roxinho, né? Nós temos a RPA, que se liga ao filamento simples para estabilizar o filamento molde, para que a DNA polimerase, então, possa fazer a fita recém-sintetizada. E, por último, ele faz, então, a ligação pela DNA ligase. Então, é mais ou menos assim, né? Um processo bem... É um mecanismo bem complexo, mas é assim que ocorre o reparo de mau pareamento por essas proteínas. E para terminar aqui... Viu, Pablo? Ficou simples. Bom,
para terminar essa... Um localiza, o outro corta, o outro arruma, e o outro estabiliza e pronto. É isso. Não, mas é legal. Isso, né? Essa é a ideia. Não, isso é muito legal você ver essa sequência de funções proteicas, né, de acordo com a etapa do processo. Né? É muito legal. Nosso tempo está acabando. Você consegue terminar aí em 2 minutos? Agora. Então, o complexo MMR é uma via biológica altamente conservada, com forte semelhança entre a humana e a da Escherichia, prototípica, né? A primitiva. Veja que eles têm especificidade dos substratos, ele tem bidirecionalidade e a especificidade de fita dirigida por corte. Então, essas são 3 propriedades importantes do sistema MMR, ok? Também implicado na sinalização, só para terminar, acho que esse é o último slide, ele é implicado na sinalização de danos ao DNA. Ele é um processo que induz também, que eu não falei aqui, mas o MMR ele é um processo que induz a parada do ciclo celular, então ele vai interagir com outras proteínas que controlam o ciclo celular, ok? E também ele interage com proteínas apoptóticas em caso de grandes danos ao DNA. Então, ele percebe que aquele mau pareamento não dá para ser corrigido, ele vai induzir, ele vai ativar proteínas apoptóticas. E as deficiências de MMR, então, eles resultam em mutações aditivas em todo o genoma e um forte fenótipo hipermutador conhecido como instabilidade de microsatélites. Bom, tem mais coisa para falar, mas eu acho que a gente pode deixar para um segundo tempo. Hoje, nós vimos o que, então? Nós vimos o que é o sistema MMR e como ele funciona, molecularmente. As próximas aulas, a gente vai ver como a gente vai fazer para investigar as implicações. E uma próxima aula, nós vamos ver o tratamento para as células neoplásicas que produzem abundantes neoantígenos com os inibidores de checkpoints. Então, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Pablo. Eu acho que você, mais uma vez, foi super didático. Eu brinquei aí que ficou simples pela sua didática. Eu acho que é um sistema complexo, muito conservado, mas a gente olhando com essa visão pragmática que você mostrou para a gente acá, até eu como cirurgião, entendi como é que funciona o sistema de reparo. Você vê que sua aula foi boa. Muito obrigado, viu, Pablo? Obrigado a todos que nos acompanharam aí na abertura do ano do LHGET. Como vocês viram, nós já temos um plano de aulas aí para as próximas palestras do grupo. Lembrando que a primeira palestra do mês a gente faz uma aula mais formal sobre um tema. A gente começou aí com o sistema de reparo MMR, a gente vai ter mais ainda uma ou duas, pelo menos, né, Pablo, de MMR. E a segunda palestra do mês fica a cargo da doutora Karen Alvarez e do doutor Francisco Costa, lá do Chile, para a organização de casos clínicos e discussão, que a gente faz aí de maneira aberta para que todos possam abrir sua câmera, seu microfone, para poder interagir com os casos clínicos. Eu queria agradecer também ao Jefferson, que fez toda a parte técnica aí para essa palestra acontecer, aos nossos tradutores também, que trabalharam aí na tradução para o espanhol, muita coisa técnica, né? Não é fácil fazer essa tradução. Muito obrigado a vocês também. Tá bom? Até a próxima. Lembrando que essa reunião vai ficar gravada no nosso website, como de costume, né? Desde 2013 e 2014, nós temos 10 anos de palestras do grupo gravadas no nosso website. É um conteúdo muito rico. Quem quiser ter acesso, está disponível no www.get.org.br. Tá bom? A Camila Yamada está agradecendo você, Pablo. O pessoal lá de Juiz de Fora também. A Camila vai defender o doutorado dela logo aí no fim do mês sobre esse tema aí em gliomas. Então, acho que ela aproveitou bem a sua
a sua aula. Até mais. Obrigado a todos.